No dia 1º de janeiro de 2002, pessoas se aglomeravam no cinema para acompanhar a estreia de um filme. A ansiedade era grande. Personagens icônicos ganhariam vida nas telas do cinema pela primeira vez. As filas enormes ganhavam corpo na frente das salas. Pessoas seguravam suas pipocas, refrigerantes e chocolates e, ao entregar o ticket para entrar na sala, a busca pelo melhor lugar era feroz, pois ali elas iriam ficar por praticamente 3 horas. Após se acomodarem, as luzes se apagam, o cinema ganha um silêncio absurdo e então... It began with the forging of the great rings. 3 were given to the elves, immortal, wisest and fairest of all beings. 7 to the dwarf lords, great miners and craftsmen of the mountain halls. And 9 rings were gifted to the race of men, who above all else desire power. O Senhor dos Anéis estreou e ganhou um lugar especial no coração de seus espectadores. Dividido em uma trilogia, A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei, os filmes foram rodados simultaneamente, na Nova Zelândia, entre 1999 e 2001, durante 18 meses. Foram 2 anos de pré-produção e mais 2 de pós para toda a trilogia. O trabalho contou com 2.400 pessoas entre a equipe de produção e técnicos, sendo 260 pessoas só de artistas que tiveram que lidar com os efeitos especiais. Nunca nenhum cineasta teve tanto dinheiro para um projeto. Só o primeiro filme custou aproximadamente 300 milhões de dólares, e estima-se que o custo da trilogia tenha sido de 600 milhões de dólares. O que é impressionante sobre o filme é que você fez 3 filmes em um. Isso foi uma homenagem a New Line Cinema. Michael Line e Bob Shane, porque eles fizeram uma aposta. E eu acho que nós vamos entrar para a história de Hollywood por ter feito essa aposta. Porque ninguém nunca tinha visto uma produtora pagar por 3 filmes. 3 filmes com valores enormes, e nós pudemos gravar os 3 filmes antes mesmo de lançar o primeiro. Porque nós não sabíamos se o primeiro filme seria um sucesso. Então foi um risco gigantesco. Essa voz que vocês ouviram em inglês é do Peter Jackson, diretor e roteirista dos filmes. O risco valeu a pena. O resultado final foi estrondoso. A trilogia O Senhor dos Anéis faturou 3 bilhões de dólares em bilheteria. Teve 30 indicações ao Oscar e ganhou 17 delas, sendo 11 apenas do último filme, O Retorno do Rei, que se igualou a Titanic e Ben-Hur, tornando-se um dos filmes que mais somaram estatuetas da principal premiação de Hollywood. And the Oscar goes to... It's a clean sweep. The Lord of the Rings, The Return of the King, Barry M. Osborne, Peter Jackson, and Fran Walsh producers. Encabeçado por um diretor descabelado, acima do peso e claramente um estereótipo nerd, Peter Jackson não era muito conhecido na indústria cinematográfica até o momento. Porém, o lançamento de O Senhor dos Anéis mudou sua vida profissional permanentemente. Jackson sabia que um projeto desse nível não poderia fracassar. Para isso, ele resolveu se fixar na obra original e transformar leitores em fãs fervorosos. Como cineastas e roteiristas, não quisemos colocar nossa bagagem nesses filmes. Achamos que deveríamos pegar o que Tolkien gostava e colocar no filme. O filme deveria ser de Tolkien, no final das contas, não nosso.
Quando Jackson fala de Tolkien, ele está falando de John Ronald Reuel Tolkien, a mente criativa que deu vida à Terra-média e seus personagens. E a ideia do diretor deu certo. Uma das grandes virtudes dos filmes é serem fiéis aos livros. Imagine o trabalho de você pegar mais de 1000 páginas de uma história e transpor para roteiro e para as telas do cinema. Foi isso que o Peter Jackson conseguiu. É claro que para um filme muita coisa fica de fora e muita coisa também tem que ser adaptada, mas isso não perde nem um pouco o valor que os filmes tiveram. Se a gente pensar que muita coisa de página, de descrição de cenário, como eram as flores, e era algo que o Tolkien gostava muito de fazer, é possível ser feito com apenas uma cena de paisagem mostrando, é uma adaptação muito mais ágil, né? Várias passagens do livro acabam ficando de fora. Por exemplo, o Tom Bombadil, que é um personagem que o Tolkien já tinha criado muito tempo atrás nas histórias dos filhos, ficou de fora. Mas outras coisas muito legais foram adaptadas. Por exemplo, o fato da personagem feminina da Arwen, a elfa, ter mais destaque, até mesmo naquele resgate do Frodo no começo da Sociedade do Anel. Não tinha sido ela no livro, mas é ela quem faz nos filmes. Esse depoimento que a gente acabou de ouvir é do Henrique Risato, que é autor aqui do Cinemação. Entenda, quando pensamos que os produtores deram muito dinheiro a Jackson para fazer o filme, pode parecer arriscado, mas existiu um cálculo ali. Tolkien era um autor de sucesso. Escreveu O Senhor dos Anéis em 1954, mas já era muito conhecido por O Hobbit. Soma-se a isso as mais de 10 milhões de cópias de O Senhor dos Anéis que foram vendidas antes mesmo do lançamento do filme. E uma gama enorme de fãs que só tinham visto produções audiovisuais mais pobres. A matemática então era simples: obra popular, mais fãs carentes, mais mídia de massa em ascensão, que seria o cinema, e tudo isso é igual a probabilidade de sucesso grande. A matemática era realmente simples, mas a pergunta que permanece até hoje é: por que uma obra tão grandiosa e de sucesso da literatura demorou tanto tempo para ganhar uma adaptação à altura? Eu sou Rafael Arinelli e te convido a vir comigo nesse episódio especial do podcast Cinemação número 300 a descobrir a história por trás de O Senhor dos Anéis. Para entendermos a obra O Senhor dos Anéis, precisamos entender o criador dela. No dia 3 de janeiro de 1892, na cidade de Bluffington, na África do Sul, nasceu John R.R. Tolkien, filho de pais ingleses. O pai Arthur era gerente do Banco Britânico e a mãe Mabel, uma mulher culta de boa educação, filha de pais comerciantes. John nasceu em um período conturbado na África do Sul, pois haviam constantes disputas territoriais entre holandeses, britânicos e africanos. Tudo isso gerou um forte racismo e uma segregação total entre brancos e pretos. Tolkien acabou perdendo o pai, Arthur, com apenas 4 anos de idade no dia 15 de fevereiro de 1896, em consequência da febre reumática, uma doença inflamatória que ataca coração, o cérebro, a pele e as juntas. O trauma da perda do pai acabou forçando Mabel, sua mãe, a voltar a Birmingham, na Inglaterra, com John e seu irmão mais novo, Hilary Arthur. Lá, ela poderia dar uma educação melhor para os seus filhos e fugir do ambiente caótico que se mantinha na África. Em 1900, 4 anos após a mudança, Mabel se converteu ao catolicismo e passou a instruir seus filhos nessa fé. Essa informação é particularmente importante porque Mabel sofria com diabetes e pouco antes de falecer em 1904, ela passou a guarda dos filhos ao padre e amigo Francis Xavier, que acolheu e educou os meninos.
Mabel morreu com apenas 34 anos. Tolkien tinha apenas 12 anos e Hilary Arthur, 9. O tempo passa e o jovem Tolkien desde pequeno se mostra fascinado pela linguística, o que fez o seu tutor, o Padre Francis, insistir com o jovem nos estudos. Porém, em 1908, com 16 anos, ele conheceu Edith Brett em um alojamento para jovens. Edith era 3 anos mais velha que John, mas se encantava com a criatividade do jovem. Logo começaram a namorar. No entanto, o Padre Francis descobre e proíbe Tolkien de continuar com o relacionamento, pois acredita que prejudicaria a educação do rapaz. Para compensar a proibição, o padre diz que quando ele atingisse 21 anos, que seria o ano da sua maioridade, ele poderia voltar a se relacionar com Edith. O jovem era determinado e continuou os estudos com afinco, mas nunca esquecendo do seu amor. Pois na noite que completou 21 anos, John escreveu uma carta a Edith e a convenceu a casar-se com ele, rompendo um compromisso que a moça tinha na época, inclusive. Tolkien e Edith casaram-se no dia 22 de março de 1916. Ele tinha 24 anos e ela 27. Você pode ter achado estranho que John e Edith se casaram 3 anos após firmarem compromisso. De fato, essas datas são meio confusas. Mas alguns fatos da época chamam a atenção para essa espera de 3 anos. Tolkien completou 21 anos no dia 3 de janeiro de 1913. Nessa época, o jovem estava estudando e buscando sua licenciatura na Faculdade de Letras em Exeter. No dia 28 de julho de 1914, pouco mais de um ano do pedido de casamento, a Europa entrou em conflito e mergulhou na Primeira Guerra Mundial, que permaneceu durante os 4 anos seguintes. Então, ao se graduar em 1915, Edith e Tolkien, em meio à guerra, puderam finalmente começar a planejar o casamento e acabaram se casando efetivamente no dia 22 de março de 1916. A guerra tomou conta da Europa e do mundo. E com apenas 3 meses de matrimônio, o casal viveu sua primeira crise. Tolkien recebeu um telegrama de convocação do exército para servir a Primeira Guerra Mundial. O posto designado a ele era em Somme, na França. Durante todo o período em que o marido estava fora de casa, Edith permaneceu tensa, com medo de receber a notícia de sua morte. Porém, foi durante a guerra que John começou a escrever os primeiros rascunhos do que se tornaria o seu mundo secundário, complexo e cheio de vida, denominado Terra-média. É impossível não pensarmos o quanto a crueldade da vivência da guerra influenciou Tolkien na criação de muitos dos conflitos vistos nos seus livros. Inclusive, em uma entrevista, ele comentou um pouco sobre isso. Se você pega alguma história que interessa as pessoas e atrai atenção por muito tempo, as histórias humanas sempre falam de uma coisa, não é? Morte. Morte iminente. Todas as pessoas têm que morrer, mas todo mundo tem um acidente nas suas mortes, mesmo que ele saiba e concorde com isso. Essas palavras podem ser aceitas ou não, mas estes são os principais conceitos de O Senhor dos Anéis. Foram longos anos no exército. Lá, ele encontrou um meio para sustentar sua família. Sim, família. Porque nas folgas que Tolkien tinha, ele corria para os braços de Edith.
A família se construiu primeiro com John Francis, que nasceu em 1917 durante a Primeira Guerra. Ao término da guerra em 1918, Tolkien foi trabalhar no Dicionário Inglês de Oxford, onde ele estudava principalmente sobre a história e a etimologia das palavras de origem germânica começadas com a letra W. Em 1920, ele assumiu um cargo de leitor da língua inglesa na Universidade de Leeds. Nesse ano, nasceu seu segundo filho, Michael. Já em 1924, John se tornou professor na universidade e ganhou o terceiro filho, Christopher. O bom trabalho em Leeds gerou uma bolsa e Tolkien foi convidado a voltar a Oxford, onde se tornou filósofo e professor universitário em 1925. Em 1929, nasceu Priscila, sua quarta filha com Edith. Foi nesse mesmo período que John se tornou professor de anglo-saxão, sendo logo considerado um dos maiores especialistas do assunto na Universidade de Oxford, entre 1925 e 1945. Depois ele deu aulas de inglês e literatura inglesa na mesma universidade, de 1945 a 1959. Because I lived first in a little house which again, fate follows me again as the first house. Eu estava vivendo uma casa pequena de novo. Foi a menor casa que eu já tive. Agora ela já foi destruída. Depois que eu voltei para Oxford, eu morei em 2 casas na mesma rua, e particularmente na segunda delas, número 20, agora pertence a Trinity College. Então, quando a guerra acabou e a maioria das propriedades que eu tinha foi destruída, eu tive que me mudar de volta para uma pequena casa na frente da biblioteca, e foi lá que O Senhor dos Anéis foi finalizado. What property I had been destroyed. I had to move back because in the little house in Manor Road, is now opposite the English Library. That's where the Lord of the Rings was actually finished or finalized, as they would say. A lot of the writing and revision took place at an interesting place. Muito da escrita e das revisões do livro ocorreu em um lugar interessante, uma casa que havia pertencido a uma família conhecida e desde então virou uma escola que havia sido transferida para Birmingham e depois foi para esse imóvel no período da guerra. O diretor, um amigo meu, teve um período longo de férias e eu pude usar a sala dele, onde tinha muita paz e silêncio, e foi onde eu fiz a maior parte da revisão de O Senhor dos Anéis. Banging away on a typewriter, I did most of the revision of the Lord of the Rings. O período de aulas e estudos de Tolkien é muito importante para essa história, pois é nessa época que os rascunhos que ele faz durante a guerra começam a ganhar volume. Para ilustrar melhor o ambiente e a criação de John, vou utilizar um trecho do livro J.R.R. Tolkien, O Senhor da Fantasia, de Michael White. Quem lê o trecho para nós é Daniel Curi, cofundador do Cinemação. O escritório de Tolkien é uma sala aconchegante, emoldurada com estantes de livros que criam um túnel à entrada da sala, até que se espalhem para ambos os lados. A mesa do professor está posicionada de modo que ele tenha uma vista para o sul, em direção ao jardim de um vizinho bem à sua frente, e à direita a outra grande janela que dá para a rua precedida de um longo e bem cuidado gramado. Na mesa, Tolkien tem um bloco de notas, uma coleção de canetas em um pote e pilhas de papel em ambos os lados. Na esquerda estão os exames a serem lidos, uma pilha grande, e na direita as provas já corrigidas, uma pilha bem menor. Tolkien se ajeita confortavelmente em sua mesa, puxa o cachimbo do bolso da jaqueta, enche-o com tabaco e o acende com um cuidado exagerado. Tragando o cachimbo, ele se inclina para pegar a folha de cima da pilha à esquerda, coloca-a à sua frente e começa a ler. O começo de verdade, que não é bem o começo, mas o primeiro ponto de virada, está muito claro para mim. Eu ainda vejo o canto da minha casa que eu morava na época. Eu tinha uma pilha de papéis de provas marcando as datas dos exames de verão. Era muito trabalhoso e, infelizmente, também era chato. Eu lembro que tinha um texto para ler em que uma página foi deixada em branco. Lindo, nada para ler. Então eu rabisquei nele, não sei porquê, em um buraco no chão morava um hobbit. Isso acabou sendo publicado em 1937,
E depois eu queria tentar escrever uma narrativa verdadeiramente longa e ver se eu tinha arte ou material suficiente em mãos para fazer um romance longo que pudesse segurar o leitor médio por todas as páginas. And to see whether I had sufficient art, cunning or material to make a really long narrative which would hold the average reader right through. O Hobbit foi publicado mais precisamente em 21 de setembro de 1937, com uma tiragem de 1.500 exemplares, que se esgotou em dezembro por causa de críticas entusiastas e da ampla divulgação boca a boca por parte dos leitores. Essa primeira impressão foi ilustrada em preto e branco pelo próprio Tolkien, que desenhou a sobrecapa também. Apesar da popularidade do livro, o racionamento de papel provocado pelas condições da guerra não terminou até 1949, e isso significou que durante esse período a obra esteve muitas vezes indisponível para compra. Com o lançamento do livro e o sucesso, Tolkien tentou na sequência aproveitar-se desse momento e tentou lançar uma obra que havia escrito antes, inclusive, o Silmarillion. Mas seus editores da Allen e Unwin negaram, dizendo que queriam novas histórias com hobbits. É quando ele começa realmente a trabalhar em Um Senhor dos Anéis. You have a sensation that at this point Você tem a sensação de que, a essa altura da escrita do livro, entre as possibilidades A, B, C ou D, somente A ou uma outra está certa. E você tem que esperar para ver. Eu tinha mapas, é claro. Se você vai escrever uma história complicada, você tem que fazer um mapa. Ou você nunca mais vai conseguir fazer um mapa posteriormente. As luas, acredito eu. No final, as luas e o pôr do sol em O Hobbit ocorriam como ocorreram nessa parte do mundo em 1942, algo em torno desse ano. Nessa entrevista para a Rádio BBC que ouvimos, Tolkien contou alguns detalhes do processo de escrita do livro para o jornalista Dennis Gerald. No programa de rádio que foi gravado em 1964 e lançado ao público apenas em 1971, Tolkien conta que havia construído a mitologia do mundo fantástico antes mesmo de escrever O Hobbit, e já sabia que poderia criar muitas sagas naquele mundo. Olha que curioso. Apesar de ter um mapa e de saber que a estrutura base estava ali, O Senhor dos Anéis foi iniciado como uma sequência para O Hobbit, que foi publicado em 1937. Com essa necessidade de se criar mais histórias de Hobbit, no mesmo ano, Tolkien, que tinha 45 anos de idade, começou a escrever a história que se transformaria no Senhor dos Anéis. Porém, a complexidade e o desafio de criar uma história profunda, cheia de camadas, fez com que o autor só terminasse de escrever 12 anos mais tarde, em 1949, quando ele tinha 57 anos. But then, of course, a tremendous revision. I typed that work out twice. Mas depois, é claro, teve uma quantidade tremenda de revisões. Eu datilografei o trabalho todo 2 vezes, e muitas das páginas em uma cama no sótão. Eu não podia pagar, é claro, por um datilógrafo. Ainda há alguns erros, e é divertido pensar que hoje eu estou numa posição que não importa mais o que as pessoas pensam de mim. Cometi alguns erros gramaticais assustadores, o que para um professor de língua inglesa e literatura é bastante vergonhoso. A verdade é que Tolkien demorou tanto tempo para desenvolver a história que é incrível ver como ele colocou muito de si nela. É por causa dos hobbits que eu me sinto em casa. Olha, o condado é bem o tipo de lugar em que eu fiquei ciente das coisas ao meu redor. O que é muito contundente para mim porque eu não nasci nesse lugar. Eu nasci em Bloomsdale, na África do Sul, e era muito jovem quando eu vim para cá. Mas ao mesmo tempo, isso foi parar na minha memória e imaginação, mesmo quando achamos que isso não acontece. Se a sua primeira árvore de Natal é um eucalipto que está murchando, e se você normalmente não gosta de calor e areia, então se encontrar em uma vila silenciosa de Warwickshire, bem quando sua imaginação está surgindo, acho que isso produz um certo amor pelo que podemos chamar de interior das Terras Médias do Reino Unido. Tudo baseado em uma boa água, pedras, árvores e rios silenciosos, e é claro, pessoas rústicas ao redor.
And of course, sort of rustic people about. É legal frisar que mesmo com a obra terminada em 1949, o primeiro livro da trilogia O Senhor dos Anéis só foi lançado em 29 de julho de 1954, quando o autor tinha 62 anos. Ao ser lançado, ao contrário do que muitos pensam, O Senhor dos Anéis não foi um sucesso de público de imediato. Muito pelo contrário, foi um livro bastante controverso. Recebeu o rótulo de lixo juvenil, mas também ganhou alguns elogios fervorosos, como por exemplo: o mundo dos ingleses está dividido entre aqueles que leram O Senhor dos Anéis e O Hobbit e aqueles que ainda vão ler. O sucesso se consolidou mesmo nos anos 60 e 70, cerca de 6 anos após o lançamento do livro. A obra começou a ser referenciada na cultura popular. Isso se refletiu em jogos de tabuleiro baseados no livro, paródias, referências em séries televisivas, reportagens e muito mais. Porém, como a gente pode observar, Tolkien tinha uma relação profunda com a sua obra e um amor bastante forte pela escrita. E isso seria um sentimento fundamental para definir quando e como uma adaptação do Senhor dos Anéis surgiria para o grande público. Em 1969, surgiu o que seria a maior ideia de transformar a obra de John em audiovisual. E essa ideia envolvia outro John, o John Lennon. O sucesso do livro chamou a atenção de Lennon, que vivia com os Beatles o auge da carreira artística. O cantor e compositor se empolgou tanto com a obra que sugeriu criar um projeto para levar o livro para as telonas. A ideia chegou na empresa britânica United Artists, que investia em diversos segmentos culturais, incluindo nos Beatles. O projeto era audacioso. John Lennon faria o papel do Gollum, Paul McCartney seria Frodo, Ringo Starr daria vida ao fiel Sam e George Harrison seria o mago Gandalf. Os nomes eram fortes e a United Artists conseguiu um sim da Apple Filmes, que cogitou como diretor nada mais nada menos que Stanley Kubrick, que havia acabado de lançar, apenas um ano antes, um dos seus maiores sucessos, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Tudo parecia caminhar para que a obra de Tolkien finalmente chegasse pela primeira vez aos cinemas, mas existia um problema: o próprio Tolkien. Tolkien ainda não tinha vendido os direitos da trilogia para nenhuma empresa. E quando os produtores o procuraram para apresentar a ideia e pedir para que ele vendesse os direitos, ele recusou imediatamente, sem qualquer tipo de negociação. Essa recusa teve motivo. Tolkien não gostou do projeto, o que por si só já seria um argumento válido, mas soma-se a isso um senhor extremamente tradicional, com seus 77 anos, que por acaso não tinha gostado do último álbum dos Beatles. Daí já viu, né? Sem conversa e um não sonoro para todo mundo. Ah, sim, mais tarde o próprio Kubrick disse o seguinte: após analisar o roteiro da adaptação, acho que seria algo infilmável. Ainda mais por conta do tamanho e da complexidade dos personagens, localizações e vários outros detalhes. Mas acontece que essa história da venda dos direitos de adaptação cinematográfica ainda estavam longe de acabar. Pois apesar de ter recusado o projeto dos Beatles, Tolkien acabou vendendo os direitos para a United Artists, o que gerou um conflito. Será que Tolkien não queria ver uma adaptação de sua obra? E se não queria, qual era o motivo? E por que vender? A resposta para isso pode estar em um artigo de 2001, escrito para o jornal The Guardian. O autor dele, o jornalista John Hazard, que faleceu em 2010, conheceu Tolkien nos anos 60 e traz alguns fatores que mostram um pouco de como era o comportamento do professor, filósofo e escritor. O artigo intitulado So Would Tolkien Have Liked the Film?, que se traduz como Então, Tolkien teria gostado do filme?, foi escrito poucos dias após a premiere de A Sociedade do Anel em Londres.
Vamos apresentar a tradução de alguns trechos com a voz do Daniel Cury novamente. Ele estava convencido de que a cultura das máquinas distribuidoras que ele tanto abominava venceria no final e tomaria controle sobre sua obra, confundindo e degradando sua narrativa, deslocando-a de suas raízes e tornando-a uma imitação de um filme popular, desenho ou quadrinhos. Tolkien era muito pessimista. O professor aposentado de Oxford que eu conheci teria primeiro que passar um dia massageando seus ouvidos após a agressão de 3 horas de berros, gritos de morte e golpes de espada em elmos junto com a trilha sonora amplificada. Seus bisnetos explicariam gentilmente a ele que isso é totalmente normal em qualquer filme de ação direcionado ao mercado jovem. Depois, ele passaria uma semana reclamando das inúmeras liberdades tomadas em relação à trama. Eu conheço coisas da cultura celta e sinto por elas um certo desgosto, escreveu ele em uma carta atipicamente mal-humorada em 1937. Então por que os hobbits fazem danças irlandesas no aniversário de Bilbo Bolseiro? Porque, como ele tristemente adivinharia, o filme Titanic provou que mortes de irlandeses dão bom resultado nas bilheterias americanas. Mas meu sentimento é de que Tolkien, caso tivesse chegado aos seus 110 anos, teria sido persuadido pela maioria de seus amigos e bisnetos e pela sua própria mentalidade justa que as outras partes de A Sociedade do Anel capturam muito bem alguns dos mistérios subjacentes ao trabalho de sua vida. Finalmente, acredito que ele ficaria satisfeito em ouvir tanto élfico sendo falado com legendas em inglês e também em ouvir Arwen dizer que renuncia sua imortalidade para se casar com Aragorn, futuro rei dos homens. Eu prefiro dividir uma vida mortal com você do que anos eternos sozinha. Não é exatamente isso que ele escreveu, mas é o que ele quis dizer. A morte e nosso desejo ambíguo pela imortalidade eram seu mais profundo mistério do coração. Ele já tinha lutado contra aproximações da Disney que ele abominava e um roteiro distorcido de Forrest J. Ackerman, mas ele sabia que pela sua família acabaria concordando com um contrato para um filme. Suas diretrizes honestas para isso eram as seguintes: arte ou dinheiro, ou são termos muito lucrativos de fato, ou o veto absoluto do autor para alterações e caracterizações censuráveis. É possível perceber pelo trecho do artigo e por tantas outras manifestações que Tolkien não era exatamente contra uma adaptação, mas ele tinha um zelo muito grande para que a obra fosse adaptada de forma fiel. No livro As Cartas de J.R.R. Tolkien, publicado por seu filho Christopher, o escritor demonstra que a primeira tentativa real de transformar o livro em filme veio em 1957, apenas 3 anos após o lançamento do livro e antes mesmo dessa história dos Beatles. O autor da tentativa da adaptação era Morton Grant Zimmerman, e Tolkien já era muito reticente sobre a adaptação, mas sabia que em algum momento ela seria inevitável. Sou inteiramente ignorante sobre o processo de se produzir um filme animado a partir de um livro e sobre o jargão associado a ele. Você poderia me dizer exatamente o que é uma trama e a função desta no processo? Não me é necessário ou recomendável desperdiçar tempo em simples expressões se essas forem simplesmente direções para produtores cinematográficos. Devo dizer que Zimmerman, o construtor dessa trama, é deveras incapaz de extrair ou adaptar as palavras faladas do livro. Ele é apressado, insensível e impertinente. Ele não lê livros. Parece-me evidente que ele folheou O Senhor dos Anéis apressadamente e então construiu sua trama a partir de lembranças parcialmente confusas e com o mínimo de referências ao original. Não estou nem um pouco feliz com a tolice e incompetências extremas de Zimmerman e sua completa falta de respeito pelo original. Porém necessito, e em breve realmente necessitarei muito, de dinheiro e estou ciente de seus direitos e interesses, de maneira que me empenharei em me conter e evitar qualquer ofensa evitável.
Veja, Tolkien tinha que lidar com uma ambiguidade. De um lado, ele tinha a obra de sua vida sendo rodeada de pessoas que queriam criar em cima dela, e isso era muito doloroso para o escritor. Porém, de outro lado, ele tinha que lidar com o fato de que recebia um salário de professor e precisava sustentar sua família. Apesar do sucesso, os livros foram publicados sobre um arranjo de participação de lucros. Ou seja, Tolkien não receberia nenhum tipo de adiantamento, nem direitos autorais, até que os livros cobrissem os gastos da editora. E só depois disso, ele teria uma parte grande dos lucros. Dessa forma, o professor tinha que cogitar a possibilidade de vender os direitos de sua obra, algo que realmente se concretizou em 1969, quando John vendeu os direitos para a United Artists. O que se sabe é que o escritor vendeu os direitos por um valor consideravelmente baixo, 100 mil libras, algo em torno de 3 milhões de libras nos dias de hoje. Tolkien teria feito isso para pagar uma dívida e evitar problema com os impostos britânicos. Com a venda concretizada, a máquina de dinheiro começou a rodar. A United Arts cedeu à empresa Saul Zaentz Company os direitos de licenciar as obras de Tolkien. O processo de venda em 1976 permitiu que fosse lançado, em 1978, a animação O Senhor dos Anéis, que utilizava as técnicas de rotoscopia e contava a trama do primeiro volume e do início do segundo. Long ago, in the early years of the Second Age, the great elven smiths forged rings of power, 9 for mortal men, 7 for the dwarf lords, 3 for the tall elf kings. But then the Dark Lord learned the craft of ring making and made the Master Ring. Depois da animação, uma TV finlandesa conseguiria filmar uma minissérie de baixíssimo orçamento nos anos 90, e que resumiria a trama de O Hobbit e O Senhor dos Anéis em apenas 9 episódios. Hiton suuri kala tarttui hänen koukkuunsa ja tempaisi hänet veden alle pohjaan saakka. Siellä hän laski irti siimasta, sillä pohjassa hän näki jotain kimaltavaa. Voltando um pouquinho na história, após a venda dos direitos em 1969, Tolkien se recolheu. Em 29 de novembro de 1971, Edith Brett, sua esposa, faleceu. John perdeu a companheira de sua vida e o fato o abalou profundamente. E ele relatou esse momento a um amigo na carta 331, que também está no livro As Cartas de J.R.R. Tolkien. É com pesar que lhe digo que a minha esposa morreu essa manhã. A coragem e a determinação dela levaram-na ao que pareceu à beira da recuperação, mas houve uma recaída súbita que ela combateu por quase 3 dias em vão. Ela, por fim, morreu em paz. Estou completamente desolado e ainda não consigo me recuperar, mas a minha família e muitos amigos estão se reunindo ao meu redor. Com o falecimento da esposa, Tolkien resolveu ir morar em um apartamento de Oxford, que tinha subsídios da universidade, do qual ele era professor aposentado. A mudança veio para tentar trazer um ânimo para o escritor, que por muitas vezes se via mergulhado na solidão e na tristeza. Desde que eu atingi a maioridade e a nossa separação de 3 anos terminou, compartilhamos todas as alegrias e tristezas e todas as opiniões, de acordo ou não, de modo que frequentemente me vejo pensando, tenho que contar isso a Edith. E aí então, de repente, eu me sinto como um náufrago deixado numa ilha árida sob um céu negligente, depois da perda de um grande navio. O tempo passa e John está ali vivendo sua vida cotidianamente.
2 anos após a morte da esposa, John Ronald Reuel Tolkien deixaria a vida. Morreu no dia 2 de setembro de 1973. 4 anos após vender os direitos para o produtor americano Saul Zaentz. 5 anos antes de ver a primeira adaptação de sua obra como um filme de animação. E 28 anos antes do lançamento O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. O obituário escrito no jornal The Sunday Times dizia: 2 de setembro de 1973, Londres. J.R.R. Tolkien, linguista, estudioso e autor de sucesso, faleceu hoje em Bournemouth. Ele tinha 81 anos. Após sua morte, o seu filho, Christopher, editou e publicou Silmarillion, em 1977, além de nos anos 80 e 90 lançar a série The History of Middle-earth, a História da Terra-média, uma gigantesca coletânea dividida em 12 volumes. Christopher, o terceiro filho de 4 que o escritor teve, foi um dos grandes defensores da obra do pai. In his secondary world, nesse seu mundo secundário, no qual ele trabalhou por toda a sua vida, ele desenvolveu essa solidez e coerência extraordinariamente vasta. E isso é, eu imagino, algo único. E esse mundo secundário é comumente chamado de Terra-média, de forma errada, mas completamente compreensível. Esse mundo secundário que podemos compreender é inevitavelmente seu próprio mundo, e o conteúdo presente vai conter as suas tristezas, suas esperanças, sua experiência e seus conceitos do belo e do feio, seus conceitos de bom e mal. Não vai ser um mundo ideal. Ele não estava interessado em utopias. Longe disso. It will not be an ideal world. He wasn't interested in utopias. Far from it. Com os direitos de O Senhor dos Anéis em mãos, a United Artists, que hoje pertence à MGM, vendeu ao produtor Saul Zaentz os direitos de licenciar a obra de Tolkien. Licenciar uma obra significa expandir a marca e oferecê-la em canais que não foram explorados antes, como por exemplo jogos, bonecos e filmes. A empresa de Saul, a The Saul Zaentz Company, foi a responsável por produzir os filmes dirigidos por Peter Jackson. Como vimos, Tolkien tinha uma resistência em ter sua obra adaptada. E mesmo após tantos anos, sua personalidade criativa e crítica ainda ronda aqueles que encostam em suas histórias. Você acha que o velho Tolkien teria gostado dos filmes? Essa é uma pergunta muito difícil. Eu teria esperanças de que ele gostasse do filme. Essa é a única resposta que eu posso dar. Eu acho que, por ele ter passado sua vida trabalhando essencialmente na criação da Terra-média, acho que seria difícil para ele aceitar as mudanças que nós fizemos, ou as coisas que não foram exatamente como ele escreveu. Mas eu teria torcido para que ele se sentisse transportado à Terra-média. A verdade é que Tolkien entrou para a história por tudo que ele criou. Uma mente à frente do seu tempo, conectado com um mundo que só ele via. Peter Jackson, 69 anos mais novo que o escritor, é o responsável por criar a maior e melhor adaptação dos seus livros e entrar para a história do cinema. Sem a obra original, não teríamos os filmes que temos.
Sem o esforço de uma equipe gigantesca, não teríamos um jovem clássico épico de fantasia nas telas. O que Tolkien está dizendo, fundamentalmente, né, é que para ser um herói de verdade, você precisa ser bom, decente, preparado para se dispor a proteger o seu amigo. E temos que nos perguntar o quanto disso tudo veio de experiências dele nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. As obras de Tolkien ganharam um mundo, e juntas no cinema, a trilogia de O Senhor dos Anéis e O Hobbit arrecadaram mais de 5,8 bilhões de dólares mundialmente. John, então, não foi capaz de criar com sucesso uma mitologia e uma realidade alternativa que encantou críticos, mas ele foi além. Ele criou personagens críveis e multifacetados, e explorou uma variedade de dilemas tanto emocionais quanto espirituais, capazes de preencher sua obra com uma força extraordinária. Ele marcou seu nome na história da literatura, e mesmo a contragosto, na história do cinema. Eu não acho que eu teria muita opção de escolha para isso. Se eu for lembrado de alguma forma, vai ser por O Senhor dos Anéis. E eu aceito. Esse podcast especial é fruto de um trabalho conjunto de muitas pessoas. Eu, Rafael Arinelli, fiz a direção e a edição desse episódio. O roteiro foi escrito por mim, pelo Daniel Cury, pelo Guilherme Arinelli e pelo Henrique Risato. A pesquisa final é de Daniel Cury e Rafael Arinelli. As vozes que vocês ouviram vieram de Gustavo Guimarães, do podcast Podcastinadores, que fez o J.R.R. Tolkien. O Peter Jackson foi vivido pelo Beto Padreca, do canal Miolos Fritos. A leitura de textos foi feita pelo Daniel Cury, o Christopher Tolkien foi feito pelo Guilherme Arinelli e o entrevistador foi o Lucas Albuquerque. A distribuição e produção desse episódio é do site cinemação.com. O Cinemação é um site de cinema que está no ar desde 2010. Com a proposta de desconstruir o cinema, produzimos conteúdo escrito diariamente e podcasts que se propõem a questionar o óbvio. O podcast do Cinemação está no ar desde 2012 e de lá para cá são 300 episódios com entrevistas, críticas, análises, debates e temas bem humorados. Desde sua concepção, o Cinemação sempre foi gratuito e continuará sendo. Porém, projetos de storytelling como esse do podcast Cinemação 300 são um sonho a ser conquistado, pois queremos fazer algo nesse formato com maior frequência para os nossos ouvintes. Mas o tempo e o dinheiro são coisas que ainda nos impedem de viver esse sonho. E por isso eu convido você que gostou desse podcast e gosta do trabalho do Cinemação a apoiar o nosso projeto de forma espontânea. Basta acessar cinemação.com/contribua, selecionar um meio de contribuição e doar um valor mensal que você julgar justo. Gostaria aqui de agradecer aos nossos apoiadores atuais: Diego Lima, Fernanda Siqueira, Fernando Abreu Condijo, Guilherme Arinelli, Kátia Barga, Luiz Vilela, Osmar Vitor, Thierry Zuski Penteado e William Bongiolo. E não vamos parar de fazer nosso trabalho. Assim como o Tolkien, somos apaixonados pelas nossas obras. E chegar no podcast 300 é muito significativo e muito especial. Em nome de toda a equipe do Cinemação, eu queria agradecer o apoio incondicional que recebemos de leitores, ouvintes, seguidores e todo mundo que acompanha realmente o trabalho do Cinemação. É por vocês que a gente está aqui, é por vocês que a gente produz o conteúdo que a gente produz. Muito obrigado. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.